Trump será fichado hoje em processo no qual virou réu em Nova York. Entenda os próximos passos no caso. É inédito isso, nunca aconteceu com o presidente dos Estados Unidos antes, e a gente vai abordar esse fato aí que é bastante interessante, gente, para a gente ficar muito bem informado. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá nesta terça-feira, dia 4, à Justiça de Nova York para uma audiência no caso preliminar do caso no qual é acusado de subornar a atriz pornô Stormy Daniels, com verbas não declaradas durante a sua campanha pela Casa Branca em 2016. Na audiência de hoje, Trump deve fornecer as suas impressões digitais, fotografia e dados pessoais à justiça americana e se tornará de fato réu no caso. Presidente americano que virou réu, galera. É isso que está acontecendo com a extrema-direita. Trump não deve ser preso e nem pagar fiança para deixar o tribunal. Seus advogados negociaram um termo de compromisso com a procuradoria, no qual o republicano terá que comparecer à corte sempre que requisitado. Apesar disso, durante toda a audiência preliminar, o ex-presidente estará sob custódia da polícia e pode até mesmo ser algemado. Em virtude do fato de ser um ex-presidente americano, Trump contará durante toda a audiência com a companhia de um agente secreto designado para sua proteção. Após a audiência, Trump retornará para a Flórida, onde deve fazer um pronunciamento sobre o caso. Na semana passada, um júri de Nova York votou por transformar Trump em réu após as provas apresentadas pelo promotor Alvin Bragg. Pela justiça americana, que é inspirada no direito britânico, a promotoria pode recorrer à votação de um júri para que um suspeito de um crime seja acusado formalmente, em vez da acusação ser autorizada por um magistrado, como ocorre no Brasil. O processo penal, a partir da audiência preliminar desta terça-feira, a Procuradoria do Estado de Nova York deve apresentar formalmente as acusações contra o ex-presidente. Como o processo está sob segredo de justiça, ainda não estão claros por quais nem por quantos crimes Trump responderá. E esse sigilo, no entanto, deve cair. Depois disso, os próximos passos do processo incluem uma série de audiências, onde o juiz do caso deve ouvir as argumentações da defesa e decidir se deve arquivá-lo ou não. Juristas dizem que a base do caso envolve uma interpretação incomum da lei estadual que vincula um crime na esfera estadual e outro na alçada federal. Essa interpretação, acreditam os especialistas, não deve servir para anular o caso, mas o ambiente político carregado da denúncia torna o seu desfecho imprevisível. A principal estratégia dos advogados de Trump, no caso, deve ser convencer o juiz de que essa interpretação da promotoria está equivocada. Caso a acusação contra Trump prossiga, o ex-presidente terá que comparecer a uma audiência no qual se declarará culpado ou inocente das acusações. Nessa etapa, pode ocorrer um acordo com a promotoria com o intuito de evitar o julgamento. O último passo é o julgamento. Caberá aos jurados definir se o republicano é ou não é culpado das acusações após a apresentação das provas da acusação e da defesa. Pena reduzida. A grande questão, se Trump acabará na cadeia ao fim do processo ou não, depende não apenas da acusação, mas também da extensão da condenação. A acusação de não declarar o pagamento pelo silêncio de Stormy Daniels seria, na lei americana, mais ou menos o equivalente a uma contravenção. De acordo com a lei do estado de Nova York, poderia render a Trump até 4 anos de prisão. Mas as acusações podem ser reduzidas, as sentenças variam de caso a caso e, em geral, é incomum que uma pessoa sem antecedentes criminais seja condenada a uma pena de prisão extensa. Além disso, outros atenuantes podem fazer com que Trump não passe um dia sequer atrás das grades, pelo menos no caso Stormy Daniels. Informações aí do Estadão com o New York Times e o Washington Post. É um cozinhão aí de agências internacionais que mostram que sim, Donald Trump, o mestre de Jair Bolsonaro, o cara que instiga a extrema-direita no mundo, pode ser julgado e declarado culpado em um processo judicial.